Programa Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Vitor Hugo Automóveis. Olá, eu sou o João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sempre expectativa de estar aqui no nosso programa, que também a expectativa gerada por nós em fazermos o melhor da notícia, o melhor do debate e os convidados trazerem aqui coisas boas para todos vocês. Eu sempre agradeço a permissão de entrar na sua casa e vocês estarem aí nos assistindo. Vocês devem estarem notando, estamos num novo formato, estamos iniciando 2023 com uma bancada diferente, uma formatação diferente. Espero que vocês gostem e continuem nos dando sugestões para nós irmos aperfeiçoando o nosso programa. Muito obrigado também àqueles que nos apoiam culturalmente. Muito obrigado. Sem vocês, nós não estaríamos aqui. Então, deixo aqui o meu abraço e o meu carinho a todos vocês. Hoje, nós estamos aqui nos nossos estúdios com, além de dois convidados, dois grandes amigos, dois grandes colegas da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Então, eu quero aqui fazer uma apresentação, embora a grande maioria de vocês já conheçam, mas eu vou trazer aqui a apresentação deles. Tobias Calil e Givago Ribeiro. Depois tem algumas peculiaridades aí que nós vamos comentar depois. Olha só, Tobias Calil, estreante do nosso programa. Há pouco nós estamos fazendo uma brincadeira, nós estamos aqui de 10 para 11 anos no nosso programa de forma ininterrupta. E tudo vem a questão de oportunidade. E realmente eu nunca tive a oportunidade, ou quem sabe o que Deus, Tobias, nos proporciona, do Tobias ter feito parte do nosso programa em alguma situação. Já o Givago, o vereador Givago, já esteve no programa em 2017. Depois eu quero fazer um comentário sobre isso. Mas muito bem, quem são essas duas pessoas que estão me acompanhando hoje nesta reestreia do Cidadania e Segurança Pública? Tobias Calil é formado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, a nossa UBRA, foi secretário de Juventude do MDB, secretário de Juventude, Esporte e Lazer Duas adolescentes. Isso, é longa, essa missão dele foi longa, hein? Olha aqui, ó. Secretário de Juventude, Esporte, Lazer, Idoso e Criança de Santa Maria, foi secretário de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos e atualmente está como vereador em seu terceiro mandato. Teve uma interrupção e agora está fazendo o seu terceiro mandato. É empresário nosso aqui no ramo de estacionamento e sócio do empreendimento Boulevard Gastronômico, que nós estamos torcendo para que saia e será, sem dúvida nenhuma, um dos apoiadores culturais. Eu já estou dando aqui uma facada aqui no Tobias, tá bem? O nosso outro convidado, Givago Ribeiro. Eu quero fazer aqui um parêntese antes, Givago. O Givago esteve comigo, ainda nós estávamos lá na Cassisme, os nossos estúdios estavam lá na Cassisme, e eu trouxe o Givago como uma história de vida. Aquele gurizão que estava voltando de Olimpíada,
um esportista, um atleta olímpico, mas o grande momento daquela vez era saber, Givago, como que tu conseguistes atingir esse nível que foi atingido, que nós vamos conversar depois com o Givago. Então, era trazer esses bons exemplos, porque muitas vezes, pessoal, nós falamos aqui, nós desistimos por muito pouco. E o exemplo de vida do Givago, quando nos trouxe todo o seu relato de vida, a sua família, o seu irmão, tudo isso era para motivação. De nós vemos, aqui está o cara, ele é aqui de Santa Maria, ele está lá na barragem, remando, treinando, e atingiu o que é hoje, presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Quem é então Givago? Natural de Santa Maria, tem 35 anos, desde os 12 anos pratica canoagem, onde tornou-se atleta da seleção brasileira, disputou 5 mundiais, conquistou medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, é bacharel em Educação Física e acadêmico de Direito. Ele chegou lá, o Tobias pegou ele, faz o direito, aí ele está fazendo direito. Atualmente é presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria. E a sua principal pauta é o esporte, como nós sabemos, e a questão toda envolvendo também o meio ambiente, saúde preventiva, tecnologia e inovação. Olha, eu quero dizer a vocês dois aqui, tá, do orgulho que eu tenho de estar junto com vocês nessa missão Câmara de Vereadores, né? São experiências diferentes, Tobias, e que as coisas acabam se completando, né? E é assim que nós devemos viver, né? Dentro de uma questão de um completar o outro em prol do coletivo, né? Em prol de uma sociedade, de uma Santa Maria difícil das coisas acontecerem, de uma Santa Maria que tem as suas peculiaridades, enfim. Então, eu quero já, desde agora, agradecer este empenho de vocês estarem aqui, dividindo essa bancada comigo, justamente no momento em que nós estamos iniciando o ano de 2023, com essa nova formatação, né, que a comunidade nos assistia de uma outra forma. Então, podemos iniciar com Tobias? Vamos lá. Tobias. Pelos mais novos, né? Vamos falar um pouquinho, tá? Desta questão toda que foi bastante polêmica e tudo mais, da abertura dos mercados, né? 24 horas e a lei de liberdade econômica. Então, Givago, a gente bate o papo aqui com o Tobias e nós podemos intervir ou fazer alguma pergunta aqui com ele e depois nós entramos numa pauta contigo, tá bem? Tobias, contigo. Vamos lá. Primeiro eu quero te agradecer, né, Vargas, pela oportunidade de poder estar falando com os teus telespectadores, estar falando aqui na TV Santa Maria, cumprimentar toda a tua equipe, porque se nós estamos aqui hoje é porque alguém está preparando a nossa não só vinda, mas o teu programa que nos dá muita honra de iniciarmos com essa nova versão. Obrigado. Né? Inclusive eu vim de azul aqui em homenagem a essa nova versão, vereador. Show de bola, show de bola. É um prazer estar contigo aqui. Cumprimentar aqui o Givago, que o Givago já conheço de longa data. Givago, desde que tu era secretário de esporte. Desde que era secretário de esporte. Ah, já tem aí uma, exatamente. Sempre atrás. Ajudei um programa que eles têm, que eu acho sensacional, que fomenta a canoagem, não só de pessoas carentes, mas que fomenta o esporte, né? Uhum. Então, cumprimentar o Givago. O Givago é um exemplo de persistência, de alguém que quer vencer, tanto é que foi o que foi, né? Sim. E nós sempre apoiamos e incentivávamos um medalhista que nos orgulhava muito. E sempre deixei claro isso, não por questões políticas, mas porque nos representava, e não representava Santa Maria, o Rio Grande do Sul representava o Brasil. Então quero cumprimentar. Obrigado. E dizer que é uma alegria poder dividir essa bancada com vocês. E uma alegria maior ainda poder falar sobre o que me proporcionou a volta na política, né? Eu tive um tempo fora, por opção, deixei de concorrer, fui empreender, fui abrir meus negócios, fui
fazer aquilo que todo homem público deveria fazer para poder entender a linguagem daquele que precisa abrir a sua empresa às vezes e tem a morosidade do poder público. A dificuldade de conseguir uma licença. A parte operacional do sistema. A dificuldade de poder fazer com que o poder público entenda que o empreendedor não pode esperar. O empreendedor, ele investe. O empreendedor, quando vai abrir um negócio, ele já gastou antes de abrir. Sim, sim. E ele quer recuperar isso, ele precisa recuperar. E ele, abrindo seu negócio, ele vai gerar emprego, ele vai girar a economia, ele vai sustentar famílias, porque é isso que dá dignidade para as pessoas. É emprego. Correto. E o poder público, ele não entende isso. Agora, mudou, em virtude dessa lei da liberdade econômica, que foi a pergunta que o amigo me fez. Uhum. A lei da liberdade econômica, eu apresentei essa lei logo no início, quando eu voltei, e o governo da atual gestão também apresentou. Nós entendíamos que nós não podíamos ficar nesse impasse de quem é o pai da criança. Uhum. Esse é o problema da política. Isso. Não, mas se aprovar o projeto do Tobias, ele vai levar as glórias. Não, mas se deixar o governo vai levar as glórias. Tobias é o lado coletivo que eu falei aqui há pouco, né? Exato. E nós entendíamos na época ali que o que menos importava é qual o projeto ia ficar. E eu acabei retirando esse projeto numa parceria com o governo, apesar de ser oposição, porque a cidade ganha com isso. Hoje, só para vocês terem uma ideia, abriram em Santa Maria, ou deixaram de acompanhar a burocracia, mais de 2.000 empresas que puderam abrir o seu negócio sem o poder público atrapalhar. Hoje, se tu for de baixa complexidade, o teu negócio, se não te der risco ambiental, etc. Sim, tudo etc. A questão do PPCI. Isso. Tu não precisa nem autorização da prefeitura. Atenção! Hoje, tu não precisa autorização da prefeitura dependendo do seu negócio. Tu não precisa nem alvará para abrir o seu negócio. As pessoas não sabem disso. A lei da liberdade econômica que nós aprovamos na Câmara, ela nos possibilitou isso. E muitas empresas não sabem disso. Vou repetir. Muitas empresas acham que ainda precisam de alvará, que precisam de... Sim. Não precisa. Claro, tem aquelas com uma alta complexidade que causa dano ambiental que precisa. Mas a lei da liberdade econômica me motivou, porque eu acabei voltando para o outro lado, literalmente do balcão, Sim. E tive a oportunidade de sentir na pele o quanto é difícil tu empreender. Santa Maria está muito atrasada, Vargas e Divago, nessa pauta. Outras cidades já estão à nossa frente porque já entenderam que se não mudar a sua sistemática, se não desburocratizar, se não tirar papel. Se não tirar isso aqui da mão do funcionário público, a coisa não vai andar. Ah, mas tu é contra o funcionário público? Não, não sou contra. Só que o funcionário público, às vezes por não ter a estrutura necessária, às vezes por não ter aquilo que faz o seu trabalho mais eficaz, ele acaba deixando que o tempo consuma isso. Então, Tobias, é a questão da burocracia, tá? E a questão da rotina pública, isso, que faz com que esse funcionário tenha que fazer isso. Eu vou te dar um exemplo. Santa Maria hoje, e nós vamos falar sobre isso, mas eu já vou puxar. Santa Maria hoje, tu leva 3 anos para conseguir uma poda de árvore. O que é inadmissível. Pelo amor de Deus. Uma poda de árvore. Em outras cidades, tu não leva 1 dia para conseguir essa poda. É na hora. Tu não precisa procurar o funcionário público, não precisa procurar o amigo político ou a vereador. Com a mesma legalidade e transparência. Com a mesma legalidade e transparência. Nós, inclusive, apresentamos agora na Câmara um projeto que vai autorizar a pessoa física a podar a sua árvore. Se a prefeitura em 20 dias, 30 dias, não der a autorização, já fica previamente autorizado, desde que tu tenha um responsável técnico que assine a RT, contrate uma empresa especializada, ele vai poder fazer a poda da sua árvore sem a prefeitura atrapalhar. Vamos lá, isso dá agilidade, isso dá praticidade, isso desonera o poder público e faz com que as pessoas resolvam situações que não precisam estar pedindo favorzinho para vereador, para deputado, para prefeito, para fulano ou para ciclano. Por que isso? Outras cidades já têm isso. É aquele ditado, né? O gênio cria e o sábio copia. Correto. Nós não precisamos inventar nada. É só buscar as boas práticas em outros municípios e trazer para cá. Porque uma coisa que eu defendo lá na Câmara, e vocês são testemunhas,
Se outros municípios conseguem, por que nós não conseguimos? Sim, qual a diferença? Por que aqui nada dá, aqui não pode, aqui não vai dar certo, aqui não dá? Aí tu traz a prática de outros municípios e tu desmancha essa falácia, ou falácia é uma palavra ruim. Isso não pode, discurso. Por isso, por aquilo. Não, isso pode. Se Bento Gonçalves pode, se Dilermando pode, se São Cepé pode, se aqui onde é o Recanto do Maestro, São João do Polesne pode, por que Santa Maria não pode? Santa Maria criou um negócio ruim nesse sentido que nós precisamos desmanchar isso. E a minha volta foi, sim, aprovar a Lei da Liberdade Econômica, que deu a possibilidade de nós facilitarmos esses processos. E quem sabe, logo ali na frente, a gente consiga fazer com que as pessoas entendam e o poder público entenda que não precisa mais de papel. Um sistema bem feito, a pessoa não sai nem de casa para abrir o seu processo. Tu não precisa mais autorização do município em algumas circunstâncias, Vargas e Givago e os nossos telespectadores, para abrir um negócio, para solicitar, por exemplo, um alvará para iniciar a sua obra, porque um alvará ou um licenciamento de obras que demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele deixa de gerar uma cadeia atrás dele. Porque se tu não consegue liberar a construção de uma casa, tu não vai gerar emprego para o pedreiro, para o carpinteiro, tu não vai gerar a possibilidade da compra do cimento, do prego, da madeira, ou seja, tu não vai proporcionar a possibilidade ali na frente da cobrança de conteúdo, essa cadeia produtiva. A cadeia produtiva. Então nós não podemos mais aceitar que uma licença de obras, por exemplo, demore 1 ano, 6 meses. A licença de obra tem que ser na hora. Ah, mas o Tobias está falando besteira. Não, eu te trago aqui vários exemplos de cidades que dão licenciamento em 1 dia. E é isso que nós precisamos mudar em Santa Maria. A Lei da Liberdade Econômica preparou esse ambiente para isso. Então a Lei da Liberdade Econômica é Tobias, inclusive nós temos conhecimento, né, de que, Givago, alguns empreendedores abriram suas empresas, suas microempresas em Itaara. Pela dificuldade. Né? Então, veja bem, com base nisso... Nada contra Itaara. Não. Mas vamos lá. Não. Ao contrário, né? Porque Itaara deve ter dado esta facilidade. Flexibilidade. Esta flexibilização. Perfeito. Exato. E aí, fazendo esse gancho, Tobias, a gente sabe que tu faz parte da frente, né? Da comissão, tu estás à frente da comissão de desburocratização. Como é que está essa comissão? Essa comissão, na verdade, ela vem... é um conjunto, né? Quando você cria comissões, e as pessoas às vezes têm que entender isso, é para te criar ambiente, é para te criar e fazer com que a tua pauta e que a pauta dos vereadores não caia no esquecimento. A comissão, ela fomenta essa possibilidade. E a pauta desburocratização tem tudo a ver com a Lei da Liberdade Econômica, tem tudo a ver com o plano diretor da cidade, porque é uma cidade que o plano diretor, se tu me perguntar, eu posso dizer qual é a nota que tu dá para o plano diretor da Assembleia, 2. De 0 a 10, 2. 2. Que é uma vergonha. E não é desmerecendo o trabalho daqueles que já fizeram. Não. É uma questão... É que mudou muita coisa. As cidades hoje, elas estão competitivas. As cidades, elas estão preparando... ou se preparando para buscar investidores. E o investidor que vem para Santa Maria, por exemplo, quer construir aqui na região do Itararé, ele não consegue. Porque ali tem zona do plano diretor que não permite a construção acima de 2 andares. Sim. O que é uma vergonha. Agora nós tivemos aqui a possibilidade de trazer o prédio se viesse para cá da ESA. Sim. Nós tivemos que mexer lá na Câmara. Isso, tivemos que dar uma celeridade dentro do processo. Pontual, só num espaço. O que eu acho uma vergonha, nós tivemos que nos submeter a isso, por quê? Porque senão... Em função de um grande empreendimento que estaria chegando. Mas aí nós começamos a nos dar por conta, Givago, Coronel Vargas, o quanto Santa Maria está atrasada nessa discussão. Tu pega Porto Alegre está mexendo na Cidade Baixa. Porto Alegre hoje está mexendo na estrutura da cidade, tocando em pautas que há 5 anos, 10 anos atrás, Deus o livre mexer. Sim. Agora nós temos que fazer isso em Santa Maria. Que naquela época até nós entendíamos. Isso. Agora nós temos que preparar a cidade. Nós temos que começar a perceber que
Por que não cresce aquela região do Itararé? Por que não cresce a região da Caturrita? Por que não cresce? Porque o plano diretor não permite. Porque as regras, elas não são atrativas. Elas não fazem que o empreendedor diga, lá é uma operação que eu vou botar, sim, mas lá eu vou... Aí ele olha e diz, não pode construir, não pode não sei o que, altura. O cara desiste. Vai embora. Aí vai para outra cidade. Vai embora. E é isso que nós temos que entender. Ninguém quer desmanchar morro, até porque não pode, a legislação não permite. Não, e agora me veio aqui... doutor Givago? E agora me veio uma situação aqui que teve um determinado momento, o Givago deve lembrar disso também. Dos morros? Não é dos morros. Dos morros eu lembro tudo. Não, uma questão que veio e que nós falávamos sempre com bastante orgulho. Somos exportadores de mentes privilegiadas. Vocês não lembram disso? Tá. Exportadores de mentes. Exportadores. Nós não queríamos exportar. Nós queríamos que essas mentes permaneçam aqui. Santa Maria Tobias, é a indústria de conhecimento, né? Indústria de conhecimento, mas aí vem aquela sensação, nós exportamos toda essa inteligência, nós exportamos. É claro, nós alimentamos o mundo inteiro, mas e quem é que fica aqui? Nós queremos que algumas pessoas fiquem aqui, né, Givago? Justamente para não nos abandonar e nos deixarmos aqui com... Tu sabe que eu tenho um contraponto, Vargas, nisso. Mas eu vou deixar o Givago falar um pouquinho, senão... Mas vamos dividir. Tem como contribuir nessa questão do gerar conhecimento e mantê-lo aqui. Que dificilmente tu vai conseguir manter a turma. Mas é que vai ao encontro desafio. desse desafio de mudar alguns conceitos aqui da cidade, Tobias. Primeiro, o ambiente. Né? Tu tem que criar um ambiente que faça com que as pessoas se interessem em permanecer aqui também. Né? A questão da universidade, ela permite isso. A universidade, ela é para gerar esse conhecimento que ele possa servir para o mundo. Até destaco, hoje temos a matéria aqui do Santa Maria. Né? Temos uma startup aqui da cidade que já tem uma nova tecnologia para reconhecimento facial, né? da pecuária, ou seja, tu tem um gado lá já cadastrado, chipado, e consegue fazer um reconhecimento facial olha aí, por meio da tecnologia gerada olha aqui. Aí. Tu me dá um gancho? Claro. Saiu de Santa Maria, o Mercado Livre, ele comprou uma startup que saiu aqui de Santa Maria por quase 90 milhões de reais. E essa turma saiu daqui. Tá aí. Saiu daqui. Hoje tem 2 santamarienses que são sócios do Mercado Livre em virtude dessa indústria do conhecimento. Né? Olha só, nós podemos falar sem dúvida nenhuma com muito orgulho isso, mas nós precisamos fazer com que esses 90 milhões que tu falasse agora, né, que foi comprado, que ficasse um pouquinho aqui para nós, né, Givago? Mas aí tem que criar, é o que eu digo, e o Givago tocou nesse assunto, Vargas, tu tem que preparar a cidade para isso. Tem que ter um ambiente. Tu tem que criar um ambiente. É o ambiente que o Givago falou. Tu tem que criar situações, tu tem que sim mexer num plano diretor, tu tem que sim mudar algumas regras, porque outras cidades vão fazer se tu não fizer. Sim. Givago, eu sempre fui fã de uma palavra, tá? E vocês devem já terem ouvido um monte de eu falar nisso lá na Câmara, que é a questão do diagnóstico. Nós precisamos fazermos diagnósticos com muita rapidez e todos os dias. Eu tenho certeza absoluta que tu fizesses muitos e muitos diagnósticos para chegar nas medalhas e nesse know-how que tu tens dentro da questão do atleta, né? Porque se tu não fizesse isso, um diagnóstico, por exemplo, olha, um dos sujeitos aí que vai competir comigo é um tal de Vargas. Eu não conheço esse Vargas e nem quero conhecer. Não, senhor. O senhor precisa conhecer quem é o seu competidor para poder, dentro de um treinamento específico, ter uma vantagem sobre ele ou saber até de alguma deficiência dele. Conhecer o adversário. Adversário. Vargas, até é curioso isso. Eu descobri que depois que eu parei de praticar o esporte, que eu nunca fui atleta, tá? Eu sempre fui, Tobias, um competidor. Para competir, eu precisava treinar, eu precisava me preparar como um atleta. Mas depois que eu interrompi, eu deixei essa fase da minha vida que concluí com muito êxito. Eu tenho muito orgulho da minha história também, porque eu tenho que reconhecer a minha história, porque agora a gente consegue perceber o quanto isso foi grandioso, mas eu percebo que competir é da essência do ser humano, né? Correto. E qualquer lugar, né? E isso a gente traz para outras áreas. Não que eu esteja competindo com alguém, com os colegas, não é isso. Agora, quando nós falamos em mercado e economia, nós estamos sim competindo,
Santa Maria tem que se apresentar num formato ideal para estar nessa competição. Bom, vamos fazer então essa comparação entre então o atleta competidor e a cidade competidora. Primeiro, quais são as minhas fraquezas e quais são as minhas forças? O que Santa Maria tem? Diagnóstico. Que eu vou conseguir então colocar à frente para ser as minhas forças, e o que eu preciso melhorar, que são as minhas fraquezas, né? Mas Divago, hoje a questão logística é uma coisa que impede bastante o nosso avanço. Vamos falar na área de esporte. Tobias, quero trazer um grande evento de esportes para Santa Maria. O Brasil inteiro vai vir para cá. Sim. O aeroporto não contém a capacidade hoje, por exemplo, de receber um voo com 3 delegações. Então entra toda uma estrutura. Nós estamos fazendo assim, claro, eu trouxe para cá, vocês vão lembrar, a etapa brasileira de vôlei de praia. Lembro. Sim, lembro. Veio para cá os melhores atletas do Brasil. E sabe onde é que trancou a possibilidade deles não virem para Santa Maria? No aeroporto. Não tinha como. Eu lembro que na época nós fizemos um exercício gigantesco para fazer com que os aviões da FAB trouxessem os atletas para Santa Maria, para poder sair. Porque nós ficamos aqui... Porque o voo comercial... nós ficamos aqui durante uma semana falando, respirando sobre vôlei. Santa Maria estava nos tabloides, estava nas televisões do mundo todo. Você sabe quanto custa isso em mídia para uma cidade? Meu Deus! Santa Maria se pagou só de trazer esse evento. Ou seja, o Givago tem toda a razão, mas eu quero ir mais a fundo. As pessoas, os gestores, as empresas, elas têm que torcer para que dê certo as coisas em Santa Maria. E essa mentalidade nós ainda não temos em Santa Maria. As pessoas torcem para dar errado. Olha, é triste isso. É triste. Não, é o João que está fazendo. Isso. Né? Então, por que eu estou dizendo isso, Givago? Primeiro, se colocar na cabeça que vai fazer um evento na cidade, tem que fazer. Não importa. Isso. O que vai... Tem que fazer Tem que fazer. Nós fazíamos aqui um dos maiores festivais de balonismo do Brasil. Do Brasil. Olha a movimentação de tudo isso. Santa Maria ia no mundo todo o nome da cidade de Santa Maria. As pessoas escutavam os ignorantes a falar o seguinte: mas balonismo é coisa de rico. Poxa vida. Sabe, é uma ignorância falar isso. Mas para andar de balão tinha que pagar. As pessoas não querem andar de balão. Não é o andar de balão. As pessoas querem olhar para cima e ver a cidade colorida, ver a cidade alegre, ver eventos lá no Parque do Jockey, porque isso movimenta a cidade. Num final de semana no Jockey, tinha 80 mil pessoas. Imagina. Todo mundo rindo, alegria, isso levanta a autoestima da cidade. Quando o Givago fala, e aí eu vou, para encerrar, para deixar... a vocação de Santa Maria não é industrial. Não vai ser industrial. Nenhuma indústria vem para cá. A logística daqui, além de ser ruim, nós temos um problema. Santa Maria é a última cidade do estado. Ela não é para te montar e fomentar uma indústria, é muito longe Santa Maria de outras cidades para montar uma logística dessa. Para o empreendedor, para o empresário, sai caro isso. Então é muito melhor ele montar algo ali em Estrela, em Lajeado, que fica mais perto de tudo, do que botar em Santa Maria. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que ter coragem de dizer isso. Santa Maria tem que fomentar eventos. Vocês imaginem nós fazer... tratar com a realidade, Tobias. A vocação de Santa Maria, ela tem a vocação de funcionário público que vem para cá milhares e milhões de dinheiro todo final de semana para pagar essa folha. Fixo. Isso é a vocação da cidade. Nós tínhamos aqui em Santa Maria o maior e melhor comércio. Hoje nós não temos mais. Por quê? Porque tu não consegue fazer com que as pessoas venham para Santa Maria. Para te conseguir fazer com que as pessoas venham para Santa Maria, qual a vocação da cidade? Eventos. Tu tem que ter aqui o evento turístico, tu tem que ter aqui o evento religioso, tu tem que ter aqui o evento esportivo, criar um calendário de eventos durante os 12 meses, 2 eventos por mês, um evento por mês, botar as universidades junto nessa elaboração, trazer para cá o Festival da Linguiça do Mundo, fazer aqui o Festival do X, trazer o balonismo, trazer etapas de esportes para cá. Mas eu escutava, mas tu tá louco? Como é que tu vai trazer o vôlei de praia se não tem praia aqui? Ou seja, tem praia, nós vamos fazer a praia aqui. Tá aí. Não tem praia, mas tem areia. E a preocupação, por incrível que pareça, da Confederação Brasileira de Vôlei era areia. Mas e areia tem lá. Digo, meu irmão, é a capital da areia.
tem 20 areieiras lá. Sabe o que eles fizeram, eu vou fazer, doutor? É mais fácil, então, doutor Givago. Eu achar uma dificuldade. Eu tive que mandar 18 amostras de 18 areieiras da cidade. Para saber a qualidade da areia? Para saber a qualidade da areia. Sabe quantas eles aprovaram? As 18. Meu Deus, essa areia é maravilhosa. Ou seja, quando você quer, você faz. Então eu acho que está na hora de nós, de uma vez por todas, entender a identidade de Santa Maria. E o turismo, ele traz dinheiro, as pessoas vão se hospedar aqui, as pessoas vão dormir, as pessoas vão gastar, as pessoas vão botar combustível, as pessoas vão no mercado. Ah, não, mercado não dá porque o mercado não abre aos domingos. Poxa vida, vamos criar um ambiente, vamos fazer os mercados abrir aos domingos. É inacreditável isso. Tobias, tu deixou aqui várias coisas e que nós vamos tratar no segundo bloco. E vamos deixar o Givago aí nos mostrar como que tem algumas respostas e aqueles diagnósticos, Givago. Com certeza. Vamos fazer assim? Pessoal, vamos para um breve intervalo. Não saia daí, eu tenho absoluta certeza que vocês estão gostando desse bate-papo. Essa nova formatação aqui, ela está rendendo muito, né? E sempre com o interesse para vocês que estão aí nos assistindo nesse momento. Não saia daí, já voltamos. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural. Imobiliária Modelo. Administração de condomínios, vendas e aluguéis. Vitor Hugo Automóveis. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Estamos tendo um prazer aqui, uma grande satisfação de estarmos recebendo o vereador Tobias e o vereador Givago Ribeiro, que neste ano de 2023 está presidindo a nossa Câmara de Vereadores de Santa Maria. Duas pessoas de extrema atuação dentro do Legislativo que estão fazendo com que ideias novas, né, a discussão em torno do Legislativo se torne muito agradável, sempre com o pensamento do crescimento da nossa cidade e pensando no coletivo. E nunca na questão, aquela política antiga do eu e os meus. Esta é uma marca registrada sem dúvida nenhuma. Givago, diante da forma como nós encerramos, né, a questão toda envolvendo o vereador Tobias e que falou tudo para nós, dentro dessas dificuldades, o que Santa Maria tem como característica, né, que nós podemos avançar, e nós temos aí, Givago, uma esperança e já uma marca registrada, que é na questão juventude, né? A tua pessoa jovem, né? O jovem Givago que está vindo, né, da forma como veio para dentro do Legislativo. Quais são essas ideias, né? O que pode trazer aí para a nossa comunidade? Bom, primeiro destacar, Vargas, Tobias, primeiro agradecer, né? Acabei não me apresentando aqui no início, agradecer mais uma vez por estar retornando a esse programa tão importante que presta um serviço público, né? Importante essas informações que nós estamos trazendo aqui, são vivências diferentes, até de momentos diferentes da cidade que se completam. Tobias, obrigado pela parceria, não é de hoje que a gente já conversa, já aponta rumos para a cidade, e não só no discurso, na prática, né? Uhum. E sobre a juventude, acho que é importante destacar, eu me sinto
né, representante dessa parcela, por ser o segundo mais jovem da Câmara. Eu sou o primeiro. Primeiro nós temos que entender que o jovem tem que participar desse desenvolvimento. Tá? Trazer o jovem para dentro do processo. Eu trabalho desde os 11 anos de idade, né? E isso nunca foi um problema, nunca foi uma ofensa, pelo contrário. Eu pedi para os meus pais, eu quero trabalhar, eu quero ajudar em casa, eu quero ajudar vocês, a nossa família, a se desenvolver, né? E isso fez com que, muito cedo, já pudesse ter essa mentalidade voltada para o desenvolvimento. Claro, inicialmente, sair de uma situação que nós nos encontrávamos na época, para estarmos numa situação mais confortável, digamos assim, em termos de qualidade de vida. O trabalho garantiu isso. Não foi outra coisa, foi o trabalho. O trabalho. Óbvio que alinhado com o incentivo dos pais, né, da mãe, do pai, no esporte, que foi a profissão que eu escolhi, a minha primeira profissão, depois de vários outros bicos que a gente fez por aí, entregando panfleto lá na rua Bozano, entregando panfleto lá na Rio Branco, e entregando o panfleto e aprendendo como é que funcionam as coisas, como é que funciona a rua, como é que funciona a sociedade. Sim. Né? Então isso nos dá um certo conhecimento que muitas faculdades universitárias não ensinam, porque é a vivência do dia a dia. É a questão da vida real. O jovem precisa participar, precisa empregar sua mão de obra nessas questões que envolvem o desenvolvimento da cidade, seja ela numa matriz primária, seja ela num âmbito já mais voltado ao conhecimento por conta das academias, ou seja, ele tem que participar. Ponto. Dito isso, aí só para concluir o assunto que nós iniciamos aqui na questão que envolve Santa Maria, né, para frente, plano diretor, a gente remete o quê? Planejamento. O que eu quero para daqui 10 anos, 5 anos, 50 anos, até mesmo 100 anos. Né? Um planejamento estratégico, aquele gabarito, né? Curto, médio e longo prazo. Isso eu vejo que é o principal desafio, Tobias e Vargas, porque muitas vezes a gente avança um planejamento, fechamos um acordo, um ano depois muda tudo. Né? E já tivemos muitos movimentos nesse sentido. A própria Agência de Desenvolvimento de Santa Maria buscou criar um catálogo para que isso pudesse ser seguido, mas aí o que acontece? A população, nós, sociedade, não nos empoderamos disso, nós não sentimos pertencentes, e aí entra lá o Givago, decide mudar e bota um outro rumo naquela estratégia. Está falando que nós precisamos trazer mais pessoas. Eu acho que primeiro nós temos que entender o que nós queremos para a cidade. Né? Temos aqui conhecimento gerado na cidade, temos aqui pessoas renomadas em várias áreas que precisam ser ouvidas e precisam ser respeitadas. O que nós falarmos aqui, nós temos como representante da cidade. Então, quando fala em planejamento, nós temos que mirar o alvo em direção a esse alvo. Correto. O Givago tem toda a razão, mas eu ainda acho que a cidade é muito teórica. Sim. Claro. Nós temos muita teoria, muito bons nomes, bons estudiosos, os melhores, a indústria de conhecimento, mas a prática que é outra. É o que eu digo sempre, e o Givago tem conhecimento disso, que é a questão do chamado teatro de operações. Nós temos aqui... O teatro de operações é em cima da mesa. Aqui, não, mas vamos para a prática. Não é, Givago? Vargas, Givago, se nós pegarmos aqui, nós temos brilhantes pessoas, mentes espetaculares, que nos dão aula de como fazer. Fazer fora. Aqui não. Então a prática, ela deixa a desejar em Santa Maria. Aí os bons acabam levando as boas práticas aonde as cidades desenvolvem isso e nós não desenvolvemos. Pois é, então com base nisso aí, Tobias, nós estamos aqui, desde o início nós estamos aqui também trabalhando com diagnósticos, e quem faz esse levantamento e quem apura esse diagnóstico, ele tem condições de dar no fim eu já cortei o remedinho. Tu falou brincando aí do empreendimento que eu estou fazendo com duas pessoas. Eu procurei 200 pessoas em Santa Maria. 210 me falaram que não ia dar certo. Não, isso aí não vai dar. Negativismo? Não, a ideia é boa, mas olha só, por que eu estou falando isso? Isso acabou me incentivando a ir em frente. Mas por que eu falei da teoria? Em virtude disso. A teoria em Santa Maria é ótima, boas cabeças inteligentes, exportamos a indústria do conhecimento, mas a prática é zero.
Aí, Wagner. Tá, perfeito. Para avançarmos na prática, né, eu ainda não concordo que Santa Maria tenha que abandonar o plano da indústria aqui, porque nós temos que testar um outro modelo com alguns ambientes. Mesmo que eu queira avançar para o ambiente de ser uma cidade que tenha condições de grandes eventos, Qual é a indústria que tu traria para cá? Ou melhor, qual indústria gostaria de vir para cá? Primeiro eu tenho que saber quais são as minhas características para a indústria. Zero. Nós falamos hoje. O que eu preciso? Pegar as indústrias de Santa Maria. Mas aí é bom esse debate. Claro que mas sim. eu quero Se tu trazer pegar um as evento. indústrias de Santa Maria, hoje tu não tem nenhuma. A Corriere já foi, a Santa Fé, se ficasse fazendo cerveja só aqui, já tinha ido. Todas as indústrias de Santa Maria não existem mais. Vocês já notaram isso? Mas aí, Tobias, vem o porquê. Porque a logística é muito longe. É muito caro ter indústria em Santa Maria. É isso que as pessoas não entendem. E o polo logístico? Mas tu vai ter polo logístico num lugar que... Tu quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Se tu tem uma empresa... E olha a importância dessa nossa conversa. Se tu tem uma indústria... Sim. E tu tem que ter planilha de custo da indústria. É isso que nós temos que entender. O empreendedor, ele trabalha com números, ele não trabalha com vontade. É números. O que é mais barato? Eu botar uma indústria em Lajeado, Estrela, ou botar uma indústria em Santa Maria? Depende. O que é mais barato para ele? Sim, depende. Mas não depende. Eu vou concluir. Não depende. Tu quer ver? Se eu botar uma indústria em Lajeado, eu fico mais perto de Porto Alegre e de 80% das cidades acima de 50 mil habitantes. Se eu botar uma indústria em Santa Maria, eu sou a última cidade, e se eu tiver que mapear quais as cidades mais próximas de Santa Maria para trás, Santa Maria, São Borja, Santa Maria, Uruguaiana. Os caras não vêm para cá, o custo é muito alto. É muito alto um custo de indústria em Santa Maria. Nós não temos um porto seco, nós não temos Tobias, isso aí que tu estás falando não é um achismo, né? Não. É uma realidade. É o que acontece, e é por isso que a gente não consegue entender. Vamos lá, passou aqui Farré, passou aqui o Schirmer, passou aqui o Poçobon, passou aqui qual é o outro? O Valdeci, passou aqui prefeitos que todos, sem exceção, queriam e querem o melhor para a cidade. Vocês não se deram por conta o porquê que não se consegue trazer indústria? Tá, mas aí... Porque as indústrias não querem vir. Tá, mas aí o Givago fez uma intervenção. Não é nem por ambiente, Depende. É pela logística. Tá, depende. Tudo bem, mas aí o Givago disse o seguinte, depende. A logística, depende do que, Givago? nós já tivemos um modelo aqui que em termos de logística serviu e muito, por isso Santa Maria é Santa Maria, que é o modelo ferroviário. Ferroviário. Compreende? Nós tivemos modelo ex-ferroviário. Ex-ferroviário. Sim. Mas ninguém retirou os trilhos do lugar, quer dizer. Mas foram arrendados, não é mais público. Isso, não. Se for fomentado, porque tem a questão toda do Porto Seco lá, né? É que quando a gente pensar num planejamento, é que nem pensar com aquele empresário maluco que pensa o amanhã para daqui 20 anos. Ele começa hoje um investimento pequeno, mas ele quer atingir o máximo desse rendimento. Nós, como gestores públicos, temos que pensar dessa forma. Eu não posso abrir mão de pelo menos imaginar que isso, dentro de algum modelo, pode dar certo. Bom, Todos pensaram e todos tentaram isso. acho que não. Sim, senhor. Sabe por quê? O prefeito Jorge Poçobon não pensou nisso? Quantas vezes numa comitiva nossa foi a Brasília para defender essa pauta? Mas Não, Givago, comitiva. Eu estou dizendo Sim. Poder Executivo, Ah, Poder sim, Legislativo, sim. Sociedade Organizada. Porque quando nós vamos aí, eu estou dizendo da onde sai o recurso, da onde realmente As indústrias não estão em Santa Maria, em Brasília. o dinheiro está lá. Dinheiro para quem? Para esse investimento O empresário, no ele não precisa do poder público, do dinheiro do poder público. Ele precisa que o poder público, aí tu tem razão, viabilize as coisas. Viabilize. Tudo bem? A rodovia, a ferrovia, Abram portas. o aeroporto, não é isso? Cria o ambiente, porque o mesmo aeroporto que vai desembarcar atletas, que vai desembarcar o público para o evento, ele desembarca a carga, ele desembarca o setor de logística também. Sim. Por isso que uma coisa soma a outra. Se eu pensar num grande evento, vamos trazer aqui a Confederação Brasileira de Esporte Universitário. Mas eventos, vamos falar em indústria. Não, por que eu falei no evento? Porque foi um modal que tu apresentou, que E combina, é o que eu defendo. que combina
Sim. Mas isso remete que eu tenho uma condição de trazer essas pessoas. Vão vir de ônibus Porto Alegre, Tá, perfeito. Não. Mas e a indústria? Eu quero provocar esse ambiente por meio dessa condição, que serve tanto para um quanto para outro. A logística em Santa Maria é horrível. O empresário, não estou contra a tua... Não, é o debate para construção. Correto? Sai muito caro para o empresário botar sua indústria em Santa Maria. Ele vai botar na ponta do lápis e vai dizer, não, meu custo operacional em Santa Maria, por ser longe, é XXX. O meu custo operacional em Lajeado é XX. É menos 4x, ele vai botar em Lajeado. Então, com base nisso... Por quê? Porque Lajeado está perto de 80% das cidades que têm acima de 50 mil habitantes. Se tu fizer esse mapa, tu vai ver que nossa região é um fracasso. Agora tem um dado importante, talvez os senhores não tenham esse conhecimento, até porque é uma pauta bem mais recente, né? A questão da tecnologia e da inovação. Nós temos 10 empresas em Santa Maria que juntas somaram no último ano em arrecadação de ISS próximo dos 50 milhões de reais. Empresas de inovação, tecnologia. Não é indústria? Não, calma aí. Essa é uma vocação. Tá aí o positivo. É um modal. Tá aí o desenho positivo. Sabe o que é isso que o Givago está falando? Ele tem toda a razão. Isso não é indústria, mas isso é o quê? Isso são indústrias de serviços. É a vocação da indústria de conhecimento. Sim. Apenas uma dessas empresas hoje tem pelo menos 150 vagas ainda em aberto para contratação imediata, porém, mesmo sendo um polo de conhecimento, nós não temos ainda, dentro das condições técnicas, de ter um mercado, digamos assim, que capacite pra absorver essas pessoas para estarem neste ramo aqui em Santa Maria. Então, aí graças à possibilidade, obviamente, do serviço remoto, o contrato, né? Mas veja bem... Uma indústria, em primeiro lugar, para vir para cá, ela vai demorar 2 anos para conseguir uma licença. Aí já começa a questão diagnóstico de uma indústria para vir para cá, ela vai fazer um estudo de impacto e aqui a Secretaria do Meio Ambiente vai dizer para ela, daqui 2 anos eu vou emitir o parecer se pode vir para cá ou não. O cara não espera. Esse é o problema da cidade. Mas vamos lá. É interessante isso, pai. Eu ainda quero acreditar que nós consigamos criar esse ambiente justamente para pelo menos assim, dentro de um modal de logística, né, provocar pelo menos que isso aconteça, porque em vão não vai ser. A duplicação da 287 agora, por exemplo, né, pode ser uma primeira chamada, digamos assim, para que essa indústria aconteça aqui. Acho que não é simplesmente a distância. Correto. Óbvio que vai vir um debate em relação aos pedágios. Pode estar sendo criado aí uma facilidade. Entra na planilha de preço, a gente sabe disso, né? Mas eu ainda quero imaginar também que Santa Maria não seja a última cidade. Né? Nós temos indústria. Sim, da indústria, mas eu quero imaginar que a gente... Mas ela é a primeira para muitas coisas que a cidade não se deu por conta. Perfeito. E a vocação da cidade não é indústria. Tanto então, que faz 200 anos que não tem indústria. Com base... quebraram. Sim, Tobias, Givago, se nós estamos debatendo tudo isso, dentro da questão envolvendo, vem cá, em qual o nível de dificuldade para a indústria? Vamos colocar uma numeração aqui. Olha, indústria é número 4, número 5. Então me dá o número 13 e o número 2. Isso. Eu vou te dar um exemplo para encerrar o assunto da minha participação nesse assunto. Não pega a GM, tá? Pega a GM. Aí tu bota lá, GM está procurando uma cidade. Aí tu bota Gravataí, tu bota Santa Maria, tu bota Porto Alegre, Canoas. Nós não vamos ganhar nunca. Porque o custo operacional de uma GM é gigante. Olha o tempo que eles vão vir, ter que vir a Santa Maria para buscar carro para levar para outras cidades, se eles podem estar no meio do caminho. É isso que eu quero dizer. Então com base nisso, Tobias, com base nisso... O custo operacional de uma empresa é gigante para vir para Santa Maria. Perfeito. É um diagnóstico que nós estamos fazendo aqui e com dados reais. Ponto. Existe um sonho, uma expectativa dentro daquilo que o Givago está falando? Podemos, não de forma geral, não de forma genérica, mas aí tem um detalhe, estamos colocando como isso aqui é difícil, mas vem cá, e o que está caindo de maduro? O que está fácil? O que as pessoas adoram. O quê? Eventos.
Aí vem então vem a pergunta. Aí tu traz pra cá. Você sabe que daí esse assunto, ele daria, sem dúvida nenhuma, mais um programa para nós, tá? Para nós ficarmos aqui debatendo. Se é eventos, o que está faltando para nós não darmos um pontapé forte aí o Givago tem razão. na questão do evento? Aí o Givago tem razão. Sequer nós temos um centro de eventos. Aí ele tem razão, não tem ambiente. Aconteceu agora, Vamos trazer para cá, para Santa Maria, os jogos mundiais de videogame, de games. Para onde? Pois é, onde é que nós vamos levar? Não tem. Sim. Tem que criar um ambiente. O que aconteceu nesse final de semana agora foi o Cone Sul. O rodeio do Cone Sul. O rodeio do Cone Sul. Aí tu faz assim, ó, olha, foi no Minuano. Sim. Tira o Minuano do jogo. Tem o Sentinela. E agora? Por que nós não podemos criar aí um ambiente, um local Sequer tem um parque maior do que, ou seja, de nós aperfeiçoarmos o Minuano, a estância do Minuano, para trazermos tudo isso para cá. O poder público tem que estar junto, tem que estar lá dentro. Bom, então isso aí que tipos de eventos, né? Esse. Nós chamamos em termos de segurança, Givago, nós temos a questão dos eventos permanentes, né? Que e eu dou sempre como exemplo a questão romaria. O poder público, a sociedade como um todo, ela não pode ficar pensando, olha, vai ter romaria esse ano. Não, romaria tem todos os anos. Eu tenho que preparar romaria exatamente no último dia, a romaria posterior, no último dia que ela está acontecendo. Que é daí verificar, olha, teve falha no trânsito, deu problema no ônibus. Vocês estão me entendendo? Isso é nós trabalharmos de forma profissional. Posso te dar a romaria em Santa Maria é um dia. Não, Vem pra cá 200 mil pessoas. Sim. Sabe quantas pessoas tu segura em Santa Maria? Tu segura no máximo 3-4 horas. Tu não faz um evento prolongado. Eu dei mais 2 dias. Eu só dei como exemplo. Esse ano teve uma mudança, né, na programação para tentar dar essa. Isso. Pega o nosso arcebispo mudou para 3 dias. Pega um morro desse e faz o que Encantado fez. Mas botou o maior Cristo do Brasil no morro de Encantado. Olha o que está acontecendo. Em primeiro lugar, se vocês forem botar uma imagem em algum morro, vão ser contra. Não, agora, o morro é intocável. Deus o livre. Encantado, só esse exemplo, ele teve, a iniciativa foi privada. Pode ser privada aqui. Não, mas aí nós vamos buscar não muda nada. Isso. Mas o ele pontapé... A iniciativa foi privada, mas o poder público não atrapalhou. Não, pelo contrário. O poder público não, tu vai fazer, qual é o morro que tu quer? Eu quero aquele lá. É aquele lá que vai ser. Aqui em Santa Maria, qual é o morro que tu quer? Não, morro não pode. É o que vai acontecer aqui. É mentalidade. Já estão nos avisando aí que o nosso tempo está... E eu não posso deixar de fazer essa pergunta final aqui para vocês. E o seguinte, pela forma que nós estamos fazendo aqui, vocês vão ter que voltar, hein? Vamos lá. Tá? Vocês vão ter que voltar aqui. Eu quero saber o seguinte. Por que vida pública? Por que a vida pública? E qual a motivação que vocês tiveram? Pelo seguinte, por exemplo, tá? Vamos pegar o perfil do Tobias, tá? E aí é uma resposta rápida que eu quero pedir para vocês. O Tobias é empresário, bacharel, está com um grande empreendimento aí pela frente e tudo mais, mas colocou o nome dele à disposição, hoje é vereador. O Givago, atleta olímpico, bacharel, educação física, fazendo direito. O que motivou vocês a colocarem o nome de vocês para a vida pública? Está valendo a pena? Olha tu isso. Para mim, vou ser rápido. Eu havia saído da política. Fiquei 5 anos fora por opção. Deixei de concorrer, não quis mais. Sim. Fui empreender. Fui trabalhar, fui fazer outras coisas. E eu me senti muito mal porque eu não percebia o quanto, eu não entendia a linguagem do cidadão que chegava lá na Secretaria de Obras e me dizia: secretário, eu preciso arrumar minha rua, senão eu não saio, a minha estrada, porque senão eu não saio com o meu repolho da lavoura. E eu não dava bola para isso. Tu não entendia isso porque tu estava do outro lado do balcão. Ele tem necessidade de ter uma estrada boa, porque senão o repolho dele vai estragar, ele não vai conseguir levar o repolho dele. Perfeito. E eu pude perceber, Vargas de Vago, o quanto eu falhei. E eu resolvi voltar porque eu fui empreender e tive muita dificuldade em licença, em implorar para que as coisas fossem rápidas, porque eu perdi investidores em virtude disso. Eu tive prejuízo em virtude disso, pela demora.
E isso me fez voltar para mim tentar modificar aquilo que eu não percebia. Certo. E a paixão pela política. A política para mim, eu faço por paixão, não faço por obrigação. Eu não vivo da política. Eu não vivo da política. Sim. E não quero viver, mas eu tenho que devolver para a cidade aquilo que a cidade já me ajudou enquanto eu ocupei cargos públicos. Agora, o que me mais motivou a voltar foi perceber o quanto o gestor público não entende a linguagem daquele que empreende. E hoje a minha bandeira na Câmara é o quê? O empreendedor. Ponto. Tobias, está valendo a pena. Com certeza. Já aprovamos a Lei 24 Horas. Estamos na metade de uma legislatura. Faltam mais 2 anos. Já aprovamos a Lei 24 Horas, que permite o empreendedor abrir até a hora que ele quer. Ele não é obrigado a abrir. Perfeito. Mas tu não pode obrigar o empreendedor a fechar. Ele abre até a hora que ele quiser. Aprovado. A Lei dos Supermercados. Não entendi até agora porque a gestão atual não bota essa lei em prática. Aí vão me dizer, mas tem que ter convenção. Não precisa convenção. E eu vou provar isso no decorrer deste ano, que não precisa convenção. Um bom assunto para o futuro então próximo. O mercado tem que abrir aos domingos. Vereador Givago, nosso presidente, por que colocou o nome à disposição e está valendo a pena? Com certeza. Primeiro porque eu não aceito que Santa Maria não dê certo. Como o esporte me deu a oportunidade de conhecer o mundo inteiro, da Rússia aos Estados Unidos, mas no Brasil temos exemplos aqui do lado, vai em Maringá, vai em Chapecó, vai ali em Cascavel, mas é outra cultura, mas lá o povo pensa diferente. Tudo bem? E o que tem aqui? Nós não pensamos diferente, vamos mudar o pensamento. Mas é outra cultura, vamos mudar a cultura. Não tem como... O Givago teve que sair de Santa Maria e ir para Caxias. Sim. Para poder fomentar e ser medalhista. É uma vergonha isso. Então, essa história que ele contou na outra vez, né, Givago? Verdade. E sempre que a gente chega em outra cidade, alguém diz assim, não, mas lá o Vargas pegou essa bronca e foi até o final e conseguiu resolver. Né? Então, eu cheguei no limite em que não tinha outra forma de avançar se não fosse estando na política. Né? Não tinha outra forma. Todas as ferramentas já foram usadas. Certo. E precisava então avançar a próxima fase. E era estando na política. Né? Me candidatei, me elegi, foi na primeira oportunidade, foram 1.309 votos. Né? O trabalho tem esse viés, sim, do desenvolvimento. Tem coisas que são estruturais da cidade. E aí, quando nós falamos da segurança pública, eu não posso esquecer da minha origem. Né? Se eu estou aqui hoje, lá na Escola Municipal Ira Vasconcelos, houve um projeto que deu condições para que aquela geração, daquela molecada, que nós éramos tinhosos, tivesse o esporte como uma ferramenta, né, tá aí. para o seu desenvolvimento. Ponto. Então, essa parte é estrutural também na vida das pessoas. Então, quando a gente traz o trabalho da política para atender essas crianças, para atender esse jovem que está hoje, infelizmente, ainda tendo a primeira oportunidade, muitas vezes, na droga, na violência, né? Então a gente chega lá e coloca o esporte na frente dela e resgatamos ela. E nosso secretário de esportes usou uma frase muito interessante, que é por coincidência o meu irmão, atleta olímpico, psicólogo, jornalista, que o esporte ele não tira da droga, não tira da violência. O esporte ele evita, ele é preventivo. Então quanto antes eu chegar, quanto antes eu chegar com esta ferramenta na escola, na comunidade, maiores as chances de nós termos o sucesso. Então a gente vai do estrutural, lá da base, até o pensamento, né, em relação a uma cidade que possa ter condições, né, de se desenvolver. Uma cidade rica. Santa Maria tem que ser uma cidade rica, Tobias. Sem recurso a gente não faz nada. Senão a gente vai ficar apenas aqui deslocando recursos de um setor para o outro. Hoje eu faço asfalto, amanhã eu vou investir um pouquinho aqui no empresário, depois eu volto no asfalto de novo. Nós temos que ter condições econômicas para atender essas situações. Givago, quero agradecer, Tobias. Tenho absoluta certeza de que atingimos o objetivo proposto aqui, né? Desse bate-papo aqui, né? Desse pinga-fogo com vocês, né? Dessa nova estruturação aqui do programa, tá? Quero já deixar aqui vocês previamente convidados para uma segunda oportunidade de nós, porque é muito assunto, né? E o mais importante é que nós queremos encontrar soluções e que essas soluções sejam para a comunidade, né? Sejam soluções coletivas. Então, obrigado, que Deus te abençoe nesta grande missão que tu tens,
presidindo a nossa Câmara de Vereadores. Sabemos que é uma tarefa muito difícil, né? Já passei por esta missão e quero te desejar felicidade, que tu chegues até dezembro e possa dizer, missão cumprida, né? Estamos torcendo por ti, estamos ao teu lado lá. Tobias, a mesma coisa, né? Que tu continues sendo este vereador combativo, né? Aquele vereador que está lá propositivo, né? Mas sempre com um pensamento coletivo. Esse é o grande objetivo. Então, que Deus abençoe vocês, tá bem? Muito obrigado por vocês dispensarem esse tempo e estar aqui com a gente, tá bem? Para mim é um prazer estar contigo. Obrigado. Obrigado, Vargas. Obrigado. Pessoal, como disse para o Tobias e para o Givago, atingimos o objetivo. Quase que absolutamente eu tenho a certeza disso. Caso tenha alguma coisa que ficou aqui, jogue aqui para nós, que eu faço chegar no Tobias, faço chegar no Givago para alguma dúvida que vocês tenham ou obtiveram durante o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Vocês sabem que os nossos horários são bem elásticos, né? Nós temos na terça-feira, o programa vai ao ar de forma inédita, depois com mais 3 repetições que nós vamos colocar para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana. Valeu!